Bom dia, a gente é o grupo 1 e a gente vai falar sobre o absolutismo. Abordando primeiro o tema do absolutismo monárquico, ele surgiu na Europa com a vista para solucionar os problemas que haviam na época, que eram das guerras civis e religiosas, que até hoje também existem. Ele foi implantado e serviu como modelo político até o século XVIII. Naquela época, teve alguns fatores que também foram relevantes, como o desenvolvimento das ciências e das artes e também das reformas protestantes. As reformas protestantes, elas vieram meio que como uma consequência sobre o continente europeu, porque isso desenvolveu uma desestruturação progressiva no que era chamado o Sacro Império Romano Germânico, que tinha se desenvolvido ainda no final da Idade Média. O absolutismo ele consistia na centralização do poder político na figura do rei, ou seja, integralmente o poder político era centrado na figura do rei ou do monarca. Era atribuído totalmente à legitimidade das instituições políticas, ou seja, de quem fazia as leis. Por isso mesmo que o termo é vindo do adjetivo absoluto, né, que vige acima de todos. O absolutismo foi um sistema que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado. Também foi muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX, em diversas partes da Europa. Essa forma de governo estava diretamente ligada ao processo de formação dos Estados nacionais, ou seja, das novas nações modernas. Com a ascensão da classe mercantil, que era conhecida como a burguesia, assim como se chamava, relacionado com uma série de outras transformações ocorridas na Europa desde a Baixa Idade Média. À medida em que o Estado Nacional foi consolidando suas fronteiras e demandas com o surgimento de uma nova forte classe mercantil, houve necessidade de um representante, ou seja, eles tinham que ter alguém que defendesse seus interesses. Assim, o poder passou a ser concentrado na figura do monarca, que, diferentemente do que aconteceu na Idade Média, em que o poder real ele não era unânime, ou seja, não era absoluto, né, teve por isso não era necessidade do auxílio dos nobres para a composição do exército. Por exemplo, no absolutismo, o monarca controlava todo o poder na tomada de decisões da nação. Assim, era determinado pelo rei a organização das leis, da criação, da implantação de impostos, delimitação e implementação da justiça. Ainda nesse período surgiu a burguesia, que era toda uma estrutura de governo responsável pela execução do trabalho administrativo da nação, de forma que auxiliaria o rei na administração do Estado. Com essa delimitação, as fronteiras nacionais, o absolutismo contribuiu para a diminuição das diferenças locais, ou seja, houve uma padronização, onde uma moeda foi implantada, uma só moeda regia em todo o Estado e um só idioma regia em toda a nação. Com o fortalecimento do comércio, foi criada uma série de impostos para sua regulamentação, além de impostos alfandegários para a sua defesa da economia interna. A partir desses impostos, o rei poderia montar um exército que ficaria permanente e ficaria a seu serviço, por exemplo, na defesa interna, externa, em caso de rebeliões e também na defesa externa. Além disso, o ponto de vista religioso viu o poder político como uma ordem direta de Deus. Por isso, esse poder político e essa ordem eram incontestáveis, ou seja, também indiscutíveis. Na Península Ibérica, a formação dos reinos espanhóis e portugueses teve um despontamento do Estado monárquico absolutista, e em seguida ocorreu a formação das monarquias inglesa e francesa, e assim sucessivamente. O modelo do Estado absolutista começou a entrar em colapso com a Revolução Francesa em 1789. Então, aclimatada com ideias derivadas do iluminismo, que rejeitava profundamente esse modo político das alianças aristocráticas, a burguesia foi a principal protagonista da referida revolução, e na época brigava por representação política, elemento que não lhe era conferido pelo modelo absolutista monárquico. Desse modo, o corpo da população do Estado absolutista não era o corpo de cidadãos, cuja soberania é garantida por uma carta constitucional, tal como hoje vigora no mundo ocidental. O corpo da população era constituído de súditos do rei, e ainda em um regime muito semelhante ao da Idade Média, era do rei que emanava a soberania e não
o povo das instituições. Vou falar um pouco sobre os reis do absolutismo monárquico. Henrique VIII foi o rei da Inglaterra de 1509 até sua morte, e também Lorde e depois rei da Irlanda. Henrique foi o segundo monarca inglês da Casa de Tudor, sucedendo seu pai Henrique VII. Henrique é conhecido como o fundador da Igreja Anglicana. Elizabeth I foi rainha da Inglaterra e da Irlanda entre os anos de 1558 e 1603. Foi a última monarca da dinastia Tudor. É considerada uma das principais representantes do absolutismo inglês, embora tenha sido um pouco mais moderada e tolerante do que seu pai, Henrique VIII. Luís XIV, apelidado de O Grande e Rei Sol, foi o rei da França-Navarra de 1643 até sua morte. Seu reinado de 72 anos é o mais longo de toda a história do planeta. Nenhum outro monarca ocupou um trono por tanto tempo. Foi um dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu. Luís XIII, o Justo, foi o rei da França e Navarra de 1610 até sua morte. Era filho do rei Henrique III e IV e de Maria de Médici. Luís ascendeu ao trono alguns meses antes do seu aniversário de 9 anos, com sua mãe atuando como regente durante a minoridade. Nicolau II foi o último imperador da Rússia, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. É também conhecido como São Nicolau, portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Oficialmente era chamado de Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. Luís XV, o bem-amado, foi o rei da França e Navarra de 1715 até sua morte. Ele sucedeu seu bisavô Luís XIV com apenas 5 anos de idade, até alcançar a maioridade em 1723. Seu reinado foi governado pelo seu tio-avô Felipe II, Duque de Orleans, como regente. João V, apelidado de O Magnânimo, foi rei de Portugal e Algarves de 1706 até sua morte. Foi segundo filho do rei Pedro II e da sua segunda esposa, Maria Sofia de Neuburgo. O seu longo reinado de 43 anos pode ser dividido em 2 períodos. Numa primeira metade, em que Portugal fez um papel ativo e relevante na política europeia e mundial. E uma segunda metade, a partir da década de 1730, em que a aliança estratégica com a Grã-Bretanha gradualmente assumiu a maior importância e o reino começou a sofrer uma certa estagnação. Fernando de Aragão, conhecido como Fernando II e V, apelidado de O Católico, foi o rei de Aragão e das coroas aragonesas, como Fernando II de 1479 até sua morte, e também rei de Castela e Leão, como Fernando V entre 1475 e 1504, em direito à rainha Isabel I. Fernando VII, o rei absolutista da Espanha, nascido em Madrid, em cujo reinado da Espanha perdeu seu domínio sobre a maioria das possessões americanas, filho do rei Carlos IV e de Maria Luísa de Parma, e herdeiro do trono. O absolutismo na Inglaterra se iniciou com a dinastia Tudor e com o fim da Guerra das Duas Rosas, que foi uma batalha entre duas famílias nobres, a família Lancaster e a família York. Com o fim disso tudo, quem ascendeu ao poder foi Henrique Tudor, que foi coroado como Henrique Tudor VII. O filho dele, Henrique Tudor VIII, ele tinha o apoio da burguesia e também tinha a assinatura do ato de supremacia, que dava a ele o poder de ser chefe da igreja. Anos depois, quem subiu ao poder foi sua filha, Elizabeth I. Ela teve um governo muito bom, o governo dela foi bom porque ela tinha muita habilidade política, ela sabia governar e também no tempo que ela estava governando, a Inglaterra começou a enriquecer. Por que a Inglaterra começou a enriquecer? Porque eles estavam saqueando outros navios que chegavam próximos da Inglaterra. Mas isso era legal naquele tempo, porque ela era rainha, ela fazia o que ela bem entendia, né? E, enfim, ela também venceu a guerra contra a Espanha, que eles travaram,
E quando ela morreu, quem subiu ao poder foi o primo dela, porque ela não deixou nenhum herdeiro, e o primo dela, Jaime I. Jaime I foi com o reinado de Jaime I que se iniciou a dinastia Stuart. A dinastia Stuart. O Jaime I não era tão, vamos dizer, totalitarista, não. Ele não era tão absolutista quanto o filho dele vai ser, Carlos I. O filho dele criou e aumentou os impostos e esse ato foi chamado de Cheap Money. Ele criou e aumentou impostos e ele estava caçando pessoas só por causa da sua religião. O parlamento viu aquilo, estava falando mal, não estava falando mal, estava falando mal, e quando Carlos I soube, ele não se agradou, porque eles estavam falando da forma que ele governava. Então ele foi, pegou o exército lá, real, e foi invadir o parlamento, simplesmente isso. Ele foi lá, só que antes dele chegar lá, o parlamento ficou sabendo disso, então deu tempo deles reunirem pessoas que não eram a favor do governo absolutista de Carlos I. Aí que a gente vê que é o início da guerra civil, que foi um período em que o povo inglês ficou realmente dividido entre o rei e o parlamento, porque a gente sabe, né, com certeza a nobreza tá do lado do rei e a burguesia ficou do lado do parlamento. Mas do parlamento. Quando o Oliver Cromwell morreu, quem subiu ao poder foi o filho dele, Richard Cromwell, mas ele só ficou no poder por 6 meses, porque ele não aguentou ficar no poder, então ele abdicou o trono dele. E aí quem foi lá? Foi o parlamento que decidiu colocar quem no poder? Carlos I. Esqueci de falar que quando o Oliver Cromwell subiu ao poder, ele decidiu que ele ia cortar a cabeça do Carlos I para pôr fim nisso tudo, para dizer, tipo, os reis, eles não têm uma autoridade, não tem tanta autoridade assim, e ele cortou a cabeça de Carlos I. E aí quem subiu ao poder? O filho do Carlos I, o filho do cara que teve a cabeça cortada. E o parlamento colocou ele lá, e será que esse cara vai saber governar? Será que ele aprendeu com os erros do pai dele? E sim, o Carlos aprendeu com os erros do pai dele, porém ele governou assim, muito com medo do parlamento. Mas o governo dele foi bom, porém o parlamento não gostava dele. Não que ele não gostava dele, ele não gostava dele por causa da família dele, por causa da família Stuart, por causa da dinastia Stuart. Então eles queriam tirar ele do poder, então eles já começaram a conspirar ali contra o Carlos II. O Guilherme de Orange iria reinar, só que ele reinaria, só que ele não mandaria no parlamento. Então, tipo, se ele quisesse fazer alguma coisa lá no reino, ele teria que falar com o parlamento. Se o parlamento quisesse, e se o parlamento aceitasse, ia acontecer, mas ele não mandava diretamente. Então ele aceitou e esse golpe de estado deu certo. Que é o que a gente vê agora na Inglaterra, tipo, o príncipe William, esses aí, eles estão lá, eles reinam, mas quem manda é o parlamento. Os teóricos do absolutismo surgiram em um momento posterior à formação de diversas monarquias nacionais. Geralmente, ou teciam suas perspectivas com base em experiências e em conflitos vividos no interior de determinadas monarquias, ou eles legitimavam o poder real por meio de uma análise comparativa entre diferentes formas de governo já experimentadas. Além disso, contaram com a ascensão da imprensa para que tivessem suas ideias lançadas ao público. Ao mesmo tempo, lembrando que a Idade Moderna ainda estava fortemente marcada por valores religiosos. Notamos que alguns pensadores absolutistas buscavam justificativas religiosas para o reconhecimento do poder real. O princípio do direito divino dos reis defendeu a ideia de que a ascensão de um monarca ao poder, na verdade, refletia os anseios divinos com relação ao destino da nação.
Em certa medida, o rei se transformava em um representante de Deus. Agora eu vou falar sobre os principais teóricos do absolutismo. Vou começar falando sobre o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele foi um diplomata e historiador italiano que defendia que o monarca ele deveria utilizar de qualquer meio, sendo ele lícito ou não, para manter o controle de seu reino. A frase que resume essas ideias é: os fins justificam os meios. Thomas Hobbes. Hobbes foi um matemático e filósofo inglês que discorreu sobre a natureza humana e as necessidades de governos e sociedades. Ele dizia que o ser humano, no seu estado natural, pode ser cruel e vingativo, necessitando assim de um governo forte e centralizado para manter o seu controle. A frase que resume suas ideias é: o homem é o lobo do homem. Jacques Bossuet. O Bossuet foi um bispo e teólogo francês que criou o argumento que o governo era divino e que os reis recebiam seu poder de Deus. Assim, ao desobedecer à autoridade real, era considerado um pecado mortal. Um dos reis que se valeu de suas ideias foi o monarca absolutista Luís XIV, João Bolt. Bolt foi um jurista francês, membro do parlamento e professor de direito. Ele defendia que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. Sendo assim, as únicas limitações do soberano eram a lei divina e a lei natural. Bolt usava de argumentos religiosos para justificar o poder do rei, da mesma forma que o Bossuet. John Locke. O John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. O Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Agora eu vou falar o que significa os fins justificam os meios, do Nicolau Maquiavel. Os fins justificam os meios significa que qualquer iniciativa é válida quando o objetivo é conquistar algo importante. Outra frase que eu também vou explicar é: o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes quis dizer com isso que o homem é o próprio inimigo, é o maior inimigo do próprio homem. Eu vou falar sobre o absolutismo monárquico na Europa. Na Idade Média, a forma de governo era a monarquia, ou seja, o poder era concentrado nas mãos dos reis. Porém, naquela época, a figura do rei era praticamente simbólica. Por quê? Porque a igreja, ou seja, o clero, quem comandava. Inclusive, o rei era submetido ao clero. A partir do século X, na Baixa Idade Média, os reis começaram a ganhar mais poder, por causa que a burguesia, ela fazia as transações comerciais, e com isso elas ganhariam bastante lucro, começaram a ganhar bastante lucro. E uma forma de estratégia dos reis ganharem mais poder, para ficarem acima da igreja, eles foi fazendo aliança com a burguesia, porque assim, a burguesia ganhando dinheiro, eles faziam aliança com a burguesia, e assim eles conseguiriam mais poder e ficariam acima da igreja. Porém, a igreja, ela meio que crucificava, ela condenava, na verdade, essa prática da burguesia ganhar dinheiro. Porque ela falava que era um dinheiro exagerado, por causa que assim a igreja iria perder o poder. Então ela não apoiava essa prática de ganhar dinheiro da burguesia, por causa que senão o rei ficaria com mais poder do que a igreja. Então eles condenavam essa prática da burguesia ganhar bastante dinheiro. A Reforma Protestante, que foi um movimento liderado pelo Martinho Lutero, o poder da Igreja Católica passou a ser contestado, porque o Martinho Lutero começou a desmentir a igreja, falando que roubava, e assim começou a ter denúncias contra o clero, que abalou o cristianismo na Europa. O Papa deixou de ser reconhecido como autoridade universal, e esse fator também contribuiu para o fortalecimento dos reis. Os reis passaram a ter mais poder, onde o catolicismo era a religião oficial,
a igreja passou a ser submetida ao poder dos reis. E assim, agora como o poder estava nas mãos dos reis, agora surgiria assim o absolutismo, conhecido também como o Antigo Regime. A autoridade dos reis era limitada, então eles governavam a benefício próprio, fazendo assim quem era pobre pagar altos impostos, então eles continuavam pobres e quem era ricos continuavam ricos. Um dos principais reis que governou nesse período foi Luís, conhecido como Rei do Sol, e o absolutismo durou entre os séculos XVI e XVIII, 200 anos, e acabou em 1789 com a Revolução Francesa, por conta do descontamento dos povos que não podiam participar da política, e sendo assim foi uma dos maiores movimentos da nossa história, marcado por um regime autoritário e de opressão. O absolutismo monárquico espanhol se consolidou-se no início do século XVIII, no contexto da Guerra da Sucessão na Espanha, em 1701 e 1714. Esta guerra foi pela sucessão da coroa espanhola, após a morte do último rei da dinastia Habsburgo. A partir do século XVII, o Império Romano entrou em decadência em função ao atraso do desenvolvimento industrial e comercial. Em relação à França e à Grã-Bretanha, essas duas nações, ao contrário da Espanha, colhiam fruto do liberalismo na área econômica. No começo do século XVIII, houve mudança na dinastia espanhola. Em 1700, a dinastia Habsburgo chegou ao fim. Após assumir o trono, o rei Filipe V, da dinastia Bourbon, neto do rei absolutista francês Luís XIV, Bourbon, buscou recuperar o prestígio e poder que a Espanha tinha no século XVI. Para tanto, começou a implementar várias reformas econômicas e do Estado. Buscou também ampliar suas forças através de guerras contra as potências europeias, principalmente na metade do século XVIII. As reformas implementadas pelo rei Carlos III foram de grande importância para o fortalecimento do absolutismo na Espanha. Dentre as principais medidas, podemos citar a reestruturação da economia espanhola, mudanças nas relações da Espanha com suas colônias, com o principal objetivo aumentar a arrecadação de impostos para a coroa espanhola, adotação de medidas para tirar o poder das corporações que intermediavam o comércio entre as colônias e a Espanha, implementação de uma nova política de divisão territorial na Espanha e nas colônias americanas, com o objetivo de aumentar o poder da coroa sobre as províncias que se passaram a se chamar de intendências. O absolutismo espanhol se enfraqueceu no começo do século XIX, após o domínio napoleônico. A independência das colônias americanas, que também começou nesse período, enfraqueceu o poder monárquico espanhol. O absolutismo na França, ele se tornou mais destacado e simbólico para o estudo da época, tanto por sua opulência uma coisa de grande riqueza, uma ostentação, quanto por sua duração e efeitos. O absolutismo francês, ele ainda que tenha medidas medievais, eles entram com uma história predominantemente moderna, uma vez que atravessa o século da Idade Moderna, exercendo uma influência na notória política francesa. Essas raízes medievais, elas remetem ao século X, quando o Capeto ele se torna governante do país, saindo de sua oposição de vassalo, que era a mais importante da França, ocupando o trono e dando início à chamada de dinastia
Capetinho. O absolutismo deixou de existir como uma forma de governo por volta do século XIX, uma vez que já era contestado pelos ideais iluministas. A Revolução Francesa e as demais mudanças que ocorreram nessa época surgiram a partir dela para contribuir para o fim dessa forma de governo em toda a Europa. Tais mudanças buscavam a centralização do poder, ou seja, era o contrário do que era defendido pelo absolutismo até então. Como também questionava a vontade divina do poder real, pois o iluminismo defendia a racionalização do pensamento humano, ou seja, ele era totalmente contra todos os ideais do absolutismo.